são os pontos onde nós devemos abordar e que nós vamos abordar. Vou deixar sempre claro aqui que nós não vamos fugir desses temas não, tá? Nós vamos debatê-los em sala, eu quero trazê-los para esse debate. Lembra que eu falei lá no início do vídeo que eu tenho que conhecer a realidade de cada escola, de cada turma? É isso que nós vamos fazer agora. E detalhe, nunca vou expor algum de vocês, tá? O que vocês me proporem para conversar ou para um debate é de sigilo absoluto, ok? Se for um problema, procuraremos uma solução em conjunto com a direção e com a coordenação da escola, que é o que nós devemos fazer, tá bom? Vamos lá. Os argumentos favoráveis à educação sexual são quais? Criação de hábitos saudáveis, querendo ou não ter uma vida sexual ativa, ela demanda de saúde. Você não pode ter uma vida sexual desregrada, correndo riscos de se contaminar, de engravidar sem querer, correndo riscos de se lesionar, isso pode acontecer também. Então, ela demanda de hábitos saudáveis, e isso nós devemos debater aqui também, tá certo? A conversa sobre a educação sexual nem sempre acontece em casa. Gente, muitas famílias não vão ter coragem de debater isso, ou mesmo os filhos não darão abertura para isso. E logo, entra aqui o nosso debate em sala de aula para solucionar essa lacuna. A ideia é fechar essa lacuna e evitar que essa criança, esse adolescente, cresça desamparado em relação a esse tema e fique sujeito a todos os riscos que a vida pode oferecer aí no meio do caminho. Sexualidade é a parte da vida humana. Com certeza, é uma parte da vida humana, a gente não tem como fugir. Vocês não vão fugir dessa questão de sexualidade ao longo da vida. Professor, mas se eu fizer um voto de castidade hoje? Ok, você vai ter o seu voto de castidade. Mas dependente disso, de você não ter nenhuma relação sexual pro resto da sua vida, você ainda não vai ter que saber o que é um assédio sexual, o que é um estupro, o que é uma violência em relação a isso? Com certeza vai ter que saber, você pode estar sujeito ou sujeita a isso ao longo da vida. Queira o universo, queira Deus que não, mas vocês têm que saber como lidar com isso. Da mesma forma, vocês vão ter que ter um conhecimento técnico sobre os seus órgãos sexuais, gente. Sobre os seus órgãos reprodutores. Não tem como fugir disso, você não vai se livrar deles, ok? Há uma necessidade de direcionar o assunto, com toda certeza. Sabe por que direcionar o assunto? Eu não vou falar da mesma forma que eu falo para uma criança de 5 anos sobre assédio sexual, como eu falo para um adolescente de 15, 16 anos. São abordagens diferentes, mas dentro da mesma temática. E é claro, tem temas que eu não vou abordar, gente. Tem temas que não vão estar ligados ali ao cotidiano, à realidade daquelas pessoas, então eu vou tratá-los de uma forma mais leve. Por quê? É um tema tão amplo, mas tão amplo, que eu tenho que abordar justamente o que diz respeito à realidade de vocês. Eu não posso me perder no meio desse tema, pelo contrário, eu tenho que me direcionar em relação às suas dúvidas sobre o tema de educação sexual, tá certo? Nesses momentos tão delicados, tão complicados, tome muito cuidado com notícias falsas da internet, tá? Falaram de kits escolares que seriam distribuídos, isso não existe. Falaram de movimentos educacionais dentro e fora do país que visavam ensinar uma relação sexual já para uma criança na primeira infância, isso também não existe, tá? Tome muito cuidado com isso e nós não vamos passar por isso aqui, podem ter certeza. Eu peço apenas que vocês confiem no meu bom senso e, é claro, me deem um feedback para direcionar essas aulas para a sua realidade. Lembra como eu falei lá no começo? Eu tenho que, com embasamento técnico e científico, avaliar a realidade de cada turma? Então é isso que eu vou fazer. Nos meus anos aí de escola, já tem um tempinho que eu dou aula, eu já tive turmas de idades extremamente variadas, onde a abordagem era diferente. Então, por exemplo, para falar com uma turma X, eu segui, da mesma idade, tá? Eu seguia determinado artigo, eu seguia determinada linha de pensamento. Quando eu ia falar com a turma Y, teria que mudar essa linha de pensamento, porque aquela turma tinha uma maturidade ainda maior em relação ao tema do que a turma anterior, mesmo tendo a mesma faixa etária. Entendem como que eu tenho que fazer essa adaptação? Eu preciso fazê-la para garantir um aprendizado de qualidade, para garantir que vocês sanem as suas dúvidas. Eu não quero que ninguém leve dúvida para casa. Os termos, inclusive, tabu e preconceito, não existem nessa aula, ok? Tudo tem que ser tirado dúvida. Sabe por quê? Aquele preconceito que você tem pode evoluir e virar uma situação constrangedora para você no futuro. Uma situação chata, uma situação delicada e indesejada, realmente desagradável. Aquele tabu que você tem em perguntar sobre um tema pode virar para você um problema futuro. Por que levar uma dúvida para o resto da vida? Vamos resolver essa história logo agora? O que vocês acham?
Esse tema também levanta um debate muito grande quando eu falo de sexualidade, porque as pessoas associam que eu vou fazer uma orientação sexual. Gente, não vou falar de orientação sexual. Sabe o que eu vou falar, por exemplo? É do respeito que todos têm que ter um pelo outro. Independente da orientação sexual de cada um, da opção sexual de cada um, independente de tudo isso, tá? Dos termos que tô colocando aqui, os termos que são falados aí no cotidiano, ok? Em cima disso também, é interessante falar o quê? Eu não vou formular a opinião de ninguém. Eu vou apresentar fatos, apresentarei dados, apresentarei estatísticas, apresentarei a realidade da nossa sociedade. Quem vai formular a própria opinião são vocês mesmos. Vocês é que vão definir o que vocês vão levar daquilo para a sua vida. Não sou eu que vou fazer isso. Jamais eu poderia impor, eu conseguiria impor a minha opinião a alguém. Concordam com isso? Enfim, a educação sexual vai ter, na minha visão, tá? Já trabalho com isso há algum tempo. E na minha visão, o que eu observei nesses anos de experiência, eu coloquei 3 pilares básicos para serem trabalhados. É claro, esses pilares podem e vão variar de acordo com a escola e com a turma. Seriam eles: abuso sexual e assédio, ISTs, que são infecções sexualmente transmissíveis, e gravidez precoce. São os temas que mais apareceram nesse meu cotidiano como professor. Embora, dependendo da situação, outros temas eram abordados e eram debatidos. Eu gosto de salientar que tudo isso daqui sempre vai ser debatido em sala de aula. Nunca, ouviram bem, nunca nada disso vai ser imposto a vocês. Pelo contrário, eu vou trazer a situação, problema e vou falar: gente, e aí, o que vocês acham? Como que vocês propõem uma solução para isso? Qual que seria a opção correta para isso? Entende? Sabe uma coisa, por exemplo, que quando eu falo de ISTs que eu acho bem interessante? Eu sou um professor um pouco diferente. E eu não peço que vocês decorem sintomas de cada IST, não. Ah, uma verruga tal é tal IST. Uma verruga de tal tamanho é aquela. Não, nunca vou fazer isso. Sabe por quê? Vocês não são médicos. Se por algum motivo vocês se contaminarem, o que eu quero é que vocês identifiquem os primeiros sinais de que vocês estão com uma infecção sexualmente transmissível. É isso que eu quero que vocês identifiquem. E aí vocês procuram um posto de saúde, procuram um hospital e vão fazer uma série de exames, identificar o que vocês têm e o médico vai receitar o tratamento. Adianta eu falar: fulano, decora um antibiótico que é usado para isso e isso? Não adianta. Agora, falar qual é o antibiótico, eu vou falar. Como que é o tratamento, eu vou falar. Quantas injeções são, vou falar. Isso eu tenho que falar, com certeza. É interessante que vocês tenham esse conhecimento técnico. Agora, decorar tudo, sintoma por sintoma, virar um expert em identificação de ISTs, não faz muito sentido, concordam comigo? Vamos deixar isso para o médico, que ele vai saber melhor como direcionar vocês dentro dessa temática, tá? Inclusive, aqui eu levanto outro debate. As meninas, elas já são, como é que eu diria? Já tem uma cultura maior de procurar os médicos nesse ponto, e elas tratam essas infecções com mais frequência. Vale aí um puxão de orelha para os meninos, não estou falando que são todos, estou falando de dados estatísticos, tá? Os meninos procuram menos. Então, gente, é legal manter uma saúde adequada do seu aparelho reprodutor, dos seus órgãos reprodutores, tá? Dos seus órgãos genitais. Então, sempre que vocês sentirem alguma coisa de diferente, alguma coisa que está lhe incomodando, procurem o médico. Não esperem os sintomas se agravarem, por favor. Quando os sintomas se agravam, quer dizer que a doença já está mais difícil de ser tratada. Ela vai demandar de um cuidado maior, vai te causar um sofrimento maior também. Então, vamos resolver isso com antecedência? O que vocês acham? Vou aí uma dica aqui agora para vocês. Se expôs a uma situação de risco, procure um posto de saúde. Situação de risco seria qual? A princípio, você ter uma relação sexual sem preservativo. A princípio, você se expor a uma situação de contaminação. Seria basicamente isso, ok? É interessante você conseguir diferenciar também realidades e mitos aqui. Os mitos são aqueles que eu falei para vocês. Ah, eu vi uma reportagem X na internet. Qual site mesmo? A fonte nunca aparece com exatidão, concorda? Aí eu vi uma fulana comentando no ônibus que tal coisa acontece. Acontece mesmo? Poxa, começa a questionar, sabe? Começa a pesquisar e não é questionar: não acredito. Vou para casa, vou dormir. Não, tô com dúvida. Não engoli muito bem aquela história. O que você vai fazer? Chega em casa, vai abrir Google Acadêmico, o Google Acadêmico, tá? Só com artigos científicos, e vai pesquisar aquela temática. Leia, se informe, se instrua. É a melhor forma de você conseguir entender como que esses temas funcionam. Fechado?
Senhores e senhoras, um outro ponto interessante aqui, eu estou falando sempre de ISTs, tá? Infecções transmitidas por contato sexual causadas por vírus, bactérias ou parasitas. Por que eu estou colocando ISTs e não DSTs mais? A infecção é mais abrangente, ela é a melhor definição científica dessa área de estudo aqui e de compreensão, tá bom? Lembrando, essas ISTs sempre estiveram presentes na história humana. Não adianta você inventar que isso é coisa dos tempos de hoje. Não, sempre teve, tá? É claro que algumas doenças novas surgiram ao longo dos anos, com certeza. Isso é inevitável e inegável. Temos dados históricos para isso. Porém, o que a gente observa? Elas sempre existiram, então tenham cuidado em relação a isso. A escolha dos parceiros sexuais é de extrema importância para a saúde reprodutiva de vocês, tá bom? Seguinte, só uma coisa aqui, a ONU considera que esse programa está relacionado com a promoção dos direitos humanos. Galera, a ONU falou que está relacionado aos direitos humanos. E aí, fica em dúvida para vocês, tá ou não tá? É óbvio que tá, né, gente? Pensa bem, uma menina que é forçada a um casamento infantil com um homem mais velho, como acontece em vários países, até algumas regiões aqui do Brasil, é triste, mas acontece, acreditem nisso, é lamentável. Isso é direito humano? Os direitos humanos estão sendo respeitados numa situação dessa? É óbvio que não. Então são temas que nós devemos debater para quê? Debater para evitar que aconteçam com mais frequência. Sempre que eu varro um tema para debaixo do tapete, tenho isso em mente. Ele explode em uma forma catastrófica. Então não vamos passar por isso. Vamos pensar um pouquinho, vamos começar a debater esses temas, questionar, tentar argumentar, tentar mudar a realidade que tem acontecido hoje, tá? Uma prova de como não debater esses temas é preocupante. O maior índice de contaminação de HIV está entre o público jovem aí, os adolescentes, eles estão se contaminando bastante. Por quê, gente? A informação está aí jogada para todos os lados, concordam? Mas ela está direcionada? Lembra que eu falei de direcionar o conteúdo, de pegar e focar naquele conteúdo com um grupo específico? Ela não está direcionada. E isso é preocupante. Isso traz um dado preocupante para a nossa população. Já falando em HIV também, tome cuidado com o preconceito e a visão limitada em relação a esse tema, muitas vezes pode ocasionar problemas muito sérios, tá? Dentre esses problemas sérios, já escutei comentários de, por exemplo, poxa, por que vamos tratar os doentes com HIV? Jovem, primeiro que são pessoas, são cidadãos, eles têm os mesmos direitos que você, então eles podem e devem sim ser tratados. Uma outra questão prática e totalmente científica, fugindo dos valores éticos e sociais. Tem como controlar alguma doença sem tratar os doentes? Não, né? Impossível. Então, logo, preciso tratar os doentes para promover um controle da doença e evitar uma alavancada no número de infecções em uma determinada população. Isso vale para as campanhas de prevenção também. É por isso que a gente tem que ter a distribuição de preservativos gratuitamente nos postos de saúde. É por isso que eu tenho que ter campanhas de prevenção na televisão, no rádio, na internet. Por qual motivo? Evitar uma escalada sucessiva de contaminação, que não é benefício para ninguém, nem para nenhuma população do mundo. Concordam comigo? Gente, basicamente era isso que eu tinha para falar para vocês. Isso é apenas uma introdução ao tema, é uma forma de falar como vou abordar esse tema com vocês, tá? E só frisando mais uma vez, preconceito, tabu, morreram nessa aula, não existem mais. Agora, compreensão científica, compreensão técnica e aplicação na sociedade, cara, isso a gente vai ter muito nessa aula, tá certo? E, mais uma vez, só frisando de novo, não vou formar a opinião de ninguém, pelo contrário, darei argumentos para que vocês formem a própria opinião. Galera, um abração, muito obrigado aqui pela aula e até a próxima. Já entramos em um outro tema na nossa próxima aula de educação sexual. Vou frisar isso também, viu? Eu não vou maquiar o tema, não. O pessoal tem medo de falar, nossa, educação sexual, que isso? Não, vamos falar, educação sexual, gente, é normal, faz parte da vida de vocês e esse tema vai ser trabalhado dessa forma mesmo, tá bom? Valeu!